Por que o códon é de 3 bases? Que quando Deus foi fazer lá o código genético, né? Ele disse assim, cada códon vão ser 3 bases. Por que são 3 e não 2, e não 1, e não 4, e não 5? Por que 3 bases? Ora, vamos nós ter uma explicação matemática para isso. Eu lembro, gente, que cada códon codifica um aminoácido. E como são 20 aminoácidos, deve haver pelo menos 20 códons no nosso código genético. Exatamente, pelo menos um códon para cada um dos 20 aminoácidos. Então, a gente tem lá que o códon, ele é a unidade que vai codificar um determinado aminoácido. Se são 20 aminoácidos, eu preciso pelo menos um códon para cada um dos 20. Então, eu preciso de pelo menos 20 códons. Se o códon ele tivesse apenas uma base, ora, o códon moçada com uma base, ele poderia ser A, C, U ou G. Ou seja, né, o códon A definiria o aminoácido fulano, o códon C, o aminoácido cicrano, o códon U, o aminoácido beltrano, o códon G, o aminoácido não sei das quantas. Ou seja, só haveria 1, 2, 3, 4 códons na brincadeira e, moçada, 4 códons é insuficiente para 20 aminoácidos. Com 4 códons, eu só poderia ter 4 aminoácidos, não teria como ter 20. Então, deixa eu experimentar o códon com 2 bases nitrogenadas. Ora, se o códon tiver 2 bases nitrogenadas, primeira base, segunda base, né? A primeira pode ser ACOG, a segunda pode ser ACOG. Então, nesse caso, as possibilidades que eu teria, a gente poderia ter assim, né? AA, AC, AU, AG, CA, CC, CU, CG, GA, GC, GU, GG, UA, UC, UU, UG. E aí seria, nesse caso, o aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, moçada, a gente teria, nesse caso lá, a possibilidade de 16 aminoácidos. Ora, para não ter que fazer na marra, eu poderia pensar como análise combinatória, né? Primeira base nitrogenada pode ser ACOG, 4 possibilidades. A segunda, ACOG, 4 possibilidades. 4 para a primeira, 4 para a segunda, 4 ao quadrado, 16 códons. Com 16 códons, daria para codificar 16 aminoácidos. Mas, gente, eu preciso de pelo menos 20. E nesse caso, 16 é insuficiente para você codificar 20 aminoácidos. Então, não daria para ser de 2. Se o códon tivesse 3 bases nitrogenadas, tivesse não, né? Ele tem 3 bases nitrogenadas. A primeira, ACOG, a segunda, ACOG, a terceira, ACOG, nós teríamos, moçada, as seguintes possibilidades, né? AAA, AAC, AAU, AAG, AGA, AGG, AGU, AGC. E, gente, não vou fazer isso na mão, que dá muito trabalho, né? Daí, vamos brincar com a análise combinatória. Primeira base, ACOG, 4 possibilidades. A segunda, ACOG, 4 possibilidades. A terceira, ACOG, 4 possibilidades. 4 para a primeira, 4 para a segunda, 4 para a terceira. Gente, 4 vezes 4 vezes 4. 4 ao cubo, 64 códons. 64 possibilidades de combinação. Alguém briga comigo, Landim idiota, passou de 20. Mas eu não disse que eu queria ter 20. Eu disse que eu queria pelo menos 20. 4 não é pelo menos 20. 16 não é pelo menos 20. 64 é o menor número maior que 20 que eu consigo. 64 é o menor número maior que 20 que eu consigo. Eu preciso de pelo menos 20. 4 não é pelo menos 20, 16 não é pelo menos 20, nesse caso, 64 códons, ele é suficiente para os 20 aminoácidos. Aliás, é o menor número que eu consigo maior que 20. Daí,
Por que o códon ele é de 3 bases? A explicação é que 3 é o número mínimo de bases nitrogenadas no códon para que eu tenha pelo menos 20 códons. Se eu tivesse somente uma base, só 4 códons, 2 bases, só 16 códons, 3 é o número mínimo de bases no códon para que eu tenha pelo menos 20 códons, no caso 64, né? É o número que eu consigo. Né? Vamos ver se você entendeu o que eu estou dizendo? E se o códon tivesse 4 bases nitrogenadas? Se o códon tivesse 4 bases, quantos códons haveria? Primeira base poderia ser ACOG, 4 possibilidades. A segunda, ACOG, 4 possibilidades. A terceira, ACOG, 4 possibilidades. A quarta, ACOG, 4 possibilidades. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 4 elevado à quarta, seriam 256 códons. Ó, gente, 64 já passou de 20. Avalie 256. 64 já passou bastante de 20. 256 passaria demais. Então o RNA mensageiro seria muito grande. Então eu perderia muito tempo fazendo RNA mensageiro muito grande. Eu gastaria muita energia fazendo RNA mensageiro muito grande, né? Não faz sentido o códon de 4 bases. 3 é o número mínimo de bases nitrogenadas no códon para que eu tenha pelo menos 20 códons. Por isso, moçada, lá, que é do jeito que é. Sendo pessoas que eu tenho, então, no final das contas, 64 códons para 20 aminoácidos. Ora, 64 códons para 20 aminoácidos, isso quer dizer que o número de códons é maior que o número de aminoácidos. É nada, né? Sendo, gente, que pelo fato de o número de códons ser maior que o número de aminoácidos, eu vou dizer que o código genético, ele é degenerado. Gente, esse termo é um clássico de questões. O código genético, ele é degenerado. Quer dizer isso? O número de códons é maior que o número de aminoácidos. Uma outra possibilidade, ou você vai dizer que ele é regenerado, ou vai dizer que ele é redundante. Mas o nome degenerado, ele é muito mais utilizado. Ora, pelo fato de eu ter 64 códons e 20 aminoácidos, quer dizer que tem códon que não serve para nada? Eu tenho 64 códons e 20 aminoácidos. Tem 44 códons que não servem para nada? Não. Todos os códons são utilizados. Sendo que, como tem códon demais, a ideia é a seguinte. Um códon obrigatoriamente define um aminoácido, mas um mesmo aminoácido pode ser definido por mais de um códon diferente. Por exemplo, o códon GGG determina o aminoácido glutamina. Sendo pessoazinhas que o aminoácido glutamina, ele pode ser codificado pelos códons GGG, GGA, GGC ou GGU. A gente tem de 1 a 6 códons para cada um dos aminoácidos. Quando a gente fala, moçada, de 1 a 6 códons, tem os aminoácidos mais populares, que eles, moçada, tem 6 códons só para ele. E tem os aminoácidos mais frescos, que tem, moçada, apenas um códon para ele. Aliás, apenas 2 aminoácidos apresentam um códon somente para eles, né? Você pega lá metionina, só tem um códon para metionina, e triptofano só tem um códon para o triptofano. Todos os outros, tirando esses 2, tem pelo menos, moçada, 2 códons, né? Entre 1 e 6. Sendo que GGG obrigatoriamente define glutamina, mas glutamina pode ser definida por vários diferentes, né? Eu vou chamar 2 palavras que têm o mesmo significado de sinônimas, né? Pois 2 códons que codificam o mesmo aminoácido serão chamados, então, de códons sinônimos. Códons sinônimos, moçada, são códons que codificam o mesmo aminoácido. Ora, moçada, nesse caso, eles vão ter o mesmo significado. GGG, GGA, GGC e GGU, todos codificam glutamina. Quem está bem ligado no que eu estou colocando, talvez tenha notado um negócio interessante, né? Em relação aos códons sinônimos, GGG
GGA, GGC, GGU. Notem que a única diferença entre eles é a terceira base. Não vou dizer sempre, mas normalmente, eles só diferem na terceira base nitrogenada. E, gente, por que é desse jeito? Por que normalmente os códons sinônimos só diferem na terceira base? Ou seja, provavelmente, moçada, o que acontece é que ACA, ACC, ACU e ACG, eu não sei o código genético todo decorado, mas provavelmente eles são sinônimos. Porque nesse caso, AC, 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 e só a terceira base é diferente, provavelmente esses caras são sinônimos. E, gente, por que é desse jeito? Por que os códons sinônimos, normalmente a terceira base é a única que é diferente? Porque nem sempre, moçada, a gente acredita que as coisas foram do jeito que elas são hoje. Quando a vida surgiu na Terra, há 3 bilhões e meio de anos atrás, no início da vida, é provável que só houvesse 16 aminoácidos. Ou seja, nesse caso, não tinham 20 aminoácidos, só tinham 16 aminoácidos, sendo que eu tinha no código genético códons de 2 bases. E aí, olha que interessante, né? Se o códon era de 2 bases, 4 para o primeiro, 4 para o segundo, 4 ao quadrado, havia lá 16 códons. O que quer dizer que é possível que na origem da vida você tinha 16 códons codificando 16 aminoácidos, ou seja, o número de códons igual ao número de aminoácidos. E aí, gente, na origem da vida, o código genético, ele não era degenerado. O código genético, ele era fiel. Dizer que o código genético é fiel é dizer que o número de códons era exatamente igual ao número de aminoácidos. Então a gente acredita que quando a vida surgiu na Terra, era diferente. O código genético era fiel. 16 códons, 16 aminoácidos certinho. Só que aí, gente, tinha 16 aminoácidos. Um belo dia, 4 aminoácidos novos surgiram e passaram a ser 20. Enquanto era 16 aminoácidos, o códon de 2 bases era satisfatório, porque o códon de 2 bases me dá 16 códons. Então, 16 códons dá para 16 aminoácidos. Entretanto, quando passa a ser 20 aminoácidos, o códon de 2 bases já não é mais satisfatório. Então, eu tive que acrescentar uma terceira base. Para não ter que mudar o código genético inteiro, eu aproveitei, moçada, o código que já existia e apenas acrescentei uma terceira base. Então, por exemplo, GG definia a glutamina. Para eu não ter que fazer o código genético todo novo, eu acrescentei uma terceira base aqui para ser a glutamina. E cá entre nós, essa terceira base não fede nem cheira. Tanto é que se for GGA, GGC, GGU ou GGG, todos eles, moçada, definem glutamina do mesmo jeito. Eu posso argumentar que a terceira base ela foi colocada, só para constar, ela foi colocada só para encher linguiça. Né? Tudo bem? Comparação clássica, né? Tinha um tempo lá que os telefones, eles eram lá de 8 dígitos, né? Então o telefone, por exemplo, lá de alguém era, sei lá, 9921 1804. Por exemplo. Sendo que o pessoal da Anatel estava precisando de mais números de celular, né? O que é que fizeram? Acrescentaram um outro dígito aqui. E aí? E aí hoje em dia você tem 9 dígitos no celular, mas cá entre nós, esse primeiro 9 só serve para constar. Né? Tanto é que você está com preguiça de dizer qual é o seu número de celular. Aí você normalmente não diz os 9, eu digo assim, 9921 1804. Né? Sendo que eu sei que quando eu for ligar para esse número, eu tenho que colocar um 9 na frente. Né? Então, na verdade, quem determina mesmo o telefone que eu vou ligar são os 8 números. 9921 1804. Mas eu sei que quando eu for ligar tem que colocar um 9 a mais, senão a ligação não vai completar. Então esse 9 aqui é só para constar, é só para dizer que são 9 dígitos ao invés de 8. Mesmo esquema, essa terceira base. Terceira base é só para constar. É só para dizer, moçada, que tem 3 bases. Porque tanto faz o que ela seja. A, C, U ou G, que dá a glutamina do mesmo jeito.
Agora, sempre obrigatoriamente é desse jeito? Não. Estava comentando que nos códons sinônimos que codificam o mesmo aminoácido, normalmente só diferem na terceira base. Mas nem sempre, moçada, quando é desse jeito é sinônimos, né? Então, por exemplo, eu sei lá que o AG e o AC não são sinônimos. Apesar das duas bases iniciais serem iguais, só varia a terceira, mas não são sinônimos. Eu sei, por exemplo, que AUG e AUC não são sinônimos, apesar de só variar a terceira base. Então, na maioria dos casos, quando as duas primeiras bases se repetem, só a terceira base varia, códons sinônimos. Na imensa maioria dos casos. Mas tem casos onde você tem que a terceira base varia e não são sinônimos. Esses dois não são sinônimos, esses dois não são sinônimos, apesar de somente a terceira base variar. Alguém reclama comigo. Landim, o que é mais legal? Um código genético degenerado ou um código genético fiel? O código genético degenerado é muito mais bacana que o código genético fiel. Por que o código genético degenerado ele é mais bacana? Bom, vou pegar esse esquema que está aqui e vou fazer uma mutação. Mutação, né, moçada? A gente vai lá alterar alguma coisa aqui na brincadeira. Eu vou trocar essa guanina por uma citosina. Presta atenção na reação em cadeia, hein? Se eu troquei guanina por citosina, essa citosina eu vou trocar por guanina. E então, no RNA mensageiro, essa guanina eu vou trocar por citosina. Antes o códon era GGG e determina o aminoácido glutamina. Depois da mutação, ao invés de GGG, é GGC. Entretanto, se você presta atenção na minha conversa, essa mutação não vai fazer grandes diferenças. Porque GGG define glutamina, enquanto que GGC também define glutamina. Notem que a base que variou do códon foi a terceira base. E eu acabei de gerar um códon sinônimo. O que quer dizer que antes GGG era glutamina e agora GGC é glutamina também. Essa mutação se chama de mutação silenciosa. O que é uma mutação silenciosa? É aquela mutação que origina um códon sinônimo. Normalmente, não vou dizer sempre, mas é a mutação que afeta a terceira base do códon. Se gera um códon sinônimo, codifica o mesmo aminoácido. Não vou nem dizer que troca 6 por meia dúzia, não. Troca 6 por 6, né? Porque antes GGG era glutamina, GGC é glutamina do mesmo jeito. Se codifica o mesmo aminoácido, não altera a proteína. E aí eu questiono, será que a mutação silenciosa ela é benéfica ou prejudicial? Eu troquei glutamina por glutamina, eu codifiquei o mesmo aminoácido, eu não terei a proteína. Ou seja, gente, se eu não mexi, ela é indiferente, nem é boa, nem é ruim. Entretanto, esse negócio de ser bom ou ruim é extremamente relativo, né? Você está lá, dirigindo o seu carro na chuva, e aí está chovendo muito, você derrapa com o carro na pista, o carro dá 3 voltas e para no mesmo lugar. Ufa, que sorte, hein? Entre você se lascar e não acontecer nada é você sair no lucro. Né? Você derrapou com o carro foi lá, deu 3 voltas na pista, para no mesmo lugar, caramba, que legal, né? Entre você bater e se estrepar e não acontecer nada é sair no lucro. E por que eu estou usando esse ponto de vista? Porque a maioria das mutações é prejudicial. Aquela comparação idiota clássica do Landim, você é lindo, fofo, maravilhoso e perfeito do jeito que você está. E ninguém mexe em time que está ganhando. Você é um desenho 99% concluído. Se eu fechar os olhos e mexer nesse desenho aleatoriamente, dificilmente eu vou melhorar o desenho. Provavelmente eu vou estragar o desenho. Ou seja, como a mutação sempre tem um efeito aleatório, a mutação é como se eu fechasse os olhos e mexesse na doida. Vem cá, se eu mexer na doida, pode ser que eu melhore alguma coisa? Pode ser. Se eu for muito sortudo, eu fiz um traço e o desenho ficou lindo por causa disso. Mas provavelmente eu vou estragar o desenho. E aí, moçada, a mutação normalmente é prejudicial. A imensa maioria das mutações é deletéria. Deletério.
prejudicial aqui nesse caso. E aí? E aí que pelo menos, quando eu tenho uma mutação silenciosa, entre eu ter uma mutação que tem um efeito, que provavelmente é deletério, que provavelmente eu vou me lascar, e não acontecer nada é sair no lucro. Por isso que eu acho que mutações silenciosas são muito bacanas. Não altera a proteína, ufa, pelo menos não tem efeito deletério. Entre eu sofrer uma mutação e me estrepar, e sofrer uma mutação onde não acontece nada, não acontecer nada é sair no lucro. E é por isso, moçada, que o código genético ser degenerado, ele é mais bacana do que o código genético ser fiel. Porque quando o código genético é degenerado, existem códons sinônimos. E uma vez que existem códons sinônimos, existem mutações silenciosas. Uma vez que há códons sinônimos, existe a possibilidade de haver mutações silenciosas. E uma vez que existe a possibilidade de haver mutações silenciosas, o resultado é que nem toda mutação tem um efeito em você. Nem toda mutação ela vai ter um efeito. Ou seja, como o código genético da gente ele é degenerado, como tem códons sobrando, como tem códons sinônimos, algumas mutações não fedem nem cheiram, algumas mutações são completamente indiferentes, tanto faz como tanto fez, e gente, melhor do que se lascar, né? Não acontecer nada, é melhor do que se lascar. Vem cá, qual é a porcentagem aproximada de mutações silenciosas? Me ajuda a calcular. Era uma vez o códon, tá? 3 possibilidades de mutação do códon. Se a primeira base do códon se alterar, a mutação não é silenciosa. Se a segunda base do códon se alterar, a mutação não é silenciosa. Se a terceira base do códon se alterar, quando você tem que a terceira base difere, normalmente origina um códon sinônimo, então a mutação é silenciosa. Percebam que de 3 possibilidades, primeira base, segunda base e terceira base, de 3, uma delas é silenciosa. Essa não é, essa não é, essa é. Então, de 3 possibilidades, uma silenciosa, mais ou menos 1/3 das mutações é silenciosa. Isso é muito legal. É uma espécie de proteção contra mutações que você tem. Né? 1/3 das mutações não dá em nada. Ótimo, né? Entre não acontecer nada eu me lascar, não acontecer nada é sair no lucro. Por quê? Se o código genético fosse fiel, gente, o número de códons exatamente igual ao número de aminoácidos. O resultado é que, nesse caso, não haveria códons sinônimos. Se não há códons sinônimos, não há mutações silenciosas. E se não há mutações silenciosas, toda mutação passaria a ter um efeito. Opa, você que está aí acompanhando comigo, marque verdadeiro ou falso. Se o código genético fosse fiel, toda mutação seria prejudicial. Verdadeiro ou falso? Bom, se o código fosse fiel, não haveria códons sinônimos, não haveria mutações silenciosas e toda mutação teria um efeito. Esse efeito pode ser bom ou ruim. Então, moçada, não é que toda mutação seria prejudicial, é que toda mutação teria um efeito. Provavelmente um efeito ruim. Você é lindo, fofo, maravilhoso e perfeito do jeito que você está aí. Ninguém mexe em time que está ganhando. Então, mexer em você, pode ser que eu melhore? Pode ser. Mas provavelmente eu vou estragar. Então, se o código genético fosse fiel, toda mutação teria um efeito. Bom ou ruim. Entretanto, provavelmente ruim. E é por isso que eu não gosto do código genético fiel. Ainda bem que o código genético não é fiel. Ele era fiel há 3 bilhões e meio de anos. O código genético hoje, ele é degenerado. E com o código genético degenerado, nem toda mutação vai ter um efeito em você.